Já pensou que a pessoa por trás daquele perfil perfeito na internet pode ser seu pior pesadelo? Foi exatamente o que descobri da forma mais assustadora possível. Aquela manhã de sábado radiante de maio começou como qualquer outra. Meu despertador, com seu som implacável, me arrancou de um sono profundo. Quando acordei, me arrastei para fora da cama com o peso de quem encara uma tarefa desagradável, me preparando para outro suplício social. A simples ideia de ter que forçar um sorriso falso e fingir um interesse que eu não sentia por mais um cara aleatório da internet me deixava muito nervosa. Era o meu encontro de almoço de número 8. Um número que atestava os poucos meses de insistência por parte dos meus amigos que me encorajavam a me jogar no mundo dos encontros depois da faculdade. Eu estava começando a ficar cansada da rotina. Conhecer estranhos num ciclo que parecia interminável. Suportar conversas forçadas e sem graça. E como desfecho inevitável, passar por algum tipo de desastre constrangedor que colocava um fim à farsa. Minhas experiências anteriores tinham sido um catálogo de horrores menores, desde o homem que trouxe a mãe no primeiro encontro até o que tentou me vender um esquema de pirâmide entre o aperitivo e o prato principal. Mas desta vez, a pressão da minha melhor amiga, Luna, tinha sido mais intensa que o normal. Dá uma chance para ele, vai, ela tinha me dito. Ele parece diferente. E assim eu cedi e aceitei encontrar Felipe, um designer gráfico com uma barba perfeitamente aparada e uma coleção de fotos artísticas e muito bem escolhidas em seu perfil de encontros. Vesti um vestido floral, na esperança de que as cores vivas contagiassem um pouco de alegria ao meu ânimo abatido, e tentei me entusiasmar o máximo possível enquanto ia de metrô em direção ao centro, para o nosso ponto de encontro, um café moderno e popular. Ao chegar, vi Felipe imediatamente, sentado em uma mesa perto da janela. Devo admitir, com uma certa resignação, que ele era ainda mais bonito pessoalmente do que nas fotos. O sorriso dele era genuíno e seus olhos pareciam alerta. Por um momento fugaz e traiçoeiro, um pensamento otimista surgiu em minha mente. Talvez este encontro não fosse um desastre. Depois de tudo, trocamos um cumprimento um pouco sem jeito, um abraço que não foi nem curto demais, nem longo demais, e nos sentamos em uma mesa meio bamba, ao lado de uma janela ensolarada. A primeira parte do encontro correu surpreendentemente bem. Falamos sobre as coisas típicas, trabalho, as séries populares, cultura pop, nossos planos para o fim de semana e nossa paixão em comum por plantas de interior. Felipe pareceu relaxar visivelmente depois que cada um de nós tomou um drink. A conversa dele se tornou mais fluida e suas risadas mais espontâneas. Comecei a pensar que, contra todas as expectativas, eu poderia passar umas 2 horas agradáveis com aquele cara normal e ligeiramente interessante. Mas bem quando eu dava o último gole na minha bebida, sentindo um calorzinho agradável do champanhe, Felipe disse algo que me fez engasgar e quase cuspir a bebida. Do nada, sem nenhuma transição lógica, ele me perguntou, com um olhar muito sério, se podia tirar uma foto dos meus pés. No começo, uma risada nervosa escapou dos meus lábios. Eu tinha certeza de que era uma piada estranha, um teste para o meu senso de humor, mas a expressão dele não mudou nem um pouco. Os olhos dele permaneceram fixos nos meus, sérios, enquanto ele esperava pacientemente pela minha resposta. Meu sorriso desapareceu. Gaguejei uma recusa educada, algo como: "Nossa, que estranho. Não, obrigada." Enquanto meu coração começava a acelerar de forma alarmante no meu peito, Felipe simplesmente concordou com a cabeça, mas percebi um brilho estranho em seus olhos que não tinha notado antes. Ele deixou o pedido estranho de lado, mudando de assunto com uma facilidade desconcertante, mas suas mãos começaram a tamborilar nervosamente na mesa. Bebi um longo gole de água, tentando me recuperar daquele momento surreal e desconfortável. De repente,
Felipe parecia muito impaciente para ir embora e seguir para o parque ali perto. Uma ideia que tínhamos comentado antes. Forcei um sorriso tenso, na esperança de que uma mudança de ares e o resto do passeio fossem menos estranhos. Mas assim que começamos a caminhar pela calçada movimentada, Felipe voltou a tocar no assunto da foto dos meus pés. Desta vez, ele tinha uma história preparada. Afirmou que era para um projeto de caridade, algo sobre conscientização da saúde dos pés em países em desenvolvimento, e praticamente me implorou para que eu tirasse minhas sandálias ali mesmo, no meio da rua, e posasse para ele. Um nó gelado se formou no meu estômago quando percebi que ele estava falando completamente sério. Continuei a recusar, da forma mais educada que consegui, enquanto sentia os olhares dos pedestres se voltando para nós. A irritação de Felipe era cada vez mais visível. Sua mandíbula ficou tensa e um brilho febril apareceu em seus olhos. Ele até tentou me fazer sentir culpada, perguntando com um tom acusador se eu me considerava uma boa pessoa por não ajudá-lo com sua suposta causa nobre. Naquele momento, meu único desejo era escapar e deixar para trás aquele encontro tão esquisito e perturbador. Em uma tentativa desesperada de salvar a situação, sugeri que fôssemos direto para o parque aproveitar o tempo bom. Felipe ficou muito quieto. De repente, o clima entre nós se tornou incrivelmente tenso e pesado enquanto caminhávamos em silêncio completo. Finalmente, depois de vários minutos dessa tortura silenciosa, criei coragem e perguntei se podíamos conversar sobre o quão estranho tudo aquilo estava sendo. Foi então que Felipe explodiu. Do nada, ele começou a gritar me chamando de ingrata e outras coisas piores que meu cérebro se recusa a lembrar, por eu não ter preferido um piquenique no parque em vez de um brunch, algo que nunca havíamos discutido. De repente, me vi no meio de uma briga aos gritos com aquele desconhecido fora de si, bem ali, na calçada lotada de uma tarde de sábado. Eu estava em estado de choque com a linguagem abusiva e o tom histérico de Felipe. Este não era o mesmo cara charmoso de apenas 30 minutos atrás. Decidi que precisava sair daquela situação imediatamente. Me virei para andar rapidamente na direção oposta, com o coração martelando contra minhas costelas, mas ouvi os passos apressados de Felipe logo atrás de mim. Ele continuou a gritar, enfurecido, lançando insultos cruéis sobre minha aparência e meu caráter, sua voz ecoando pela rua. Então senti um empurrão forte nas costas que me fez tropeçar. Finalmente, cheguei ao meu limite. Me virei bruscamente, pronta para gritar para ele calar a boca. Mas Felipe me interrompeu antes que eu pudesse dizer uma palavra. Ele zombou da minha aparência, dizendo com um sorriso cruel que eu era tão feia que quando ficava brava, parecia que estava prestes a cair no choro. Eu queria, com todas as minhas forças, descontar minha raiva naquele psicopata, gritar com ele até ficar sem voz. Mas em vez disso, me concentrei em me afastar o mais rápido possível, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Peguei meu celular com os dedos trêmulos e apaguei o número dele ali mesmo, um pequeno ato de desafio que me deu uma estranha satisfação. Fiz Felipe apagar meu número também, tentando soar mais firme do que realmente estava, que aquela seria a última vez que nos falaríamos. Ele me lançou um último insulto e se afastou, batendo o pé na direção contrária. Minhas mãos ainda tremiam violentamente enquanto eu caminhava rapidamente o resto do trajeto até a estação de trem. A adrenalina da nossa briga me deixou tonta e instável, como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Durante toda a discussão na calçada, eu continuei rezando para que alguém interviesse, para que um estranho mostrasse um mínimo de decência humana. Mas as pessoas que apareceram nas janelas apenas observaram o espetáculo antes de voltarem para suas vidas, sem fazer nada. Quando finalmente cheguei à segurança anônima da estação, corri para um banheiro público e me sentei em um canto, com os joelhos contra o peito, me sentindo pequena
e vulnerável. Fiquei ali, tentando acalmar minha respiração ofegante e os soluços que me sacudiam por quase meia hora, antes de me sentir segura o suficiente para voltar para casa. Aquele encontro assustador foi a gota d'água na minha experiência com encontros online. Desde aquele dia terrível, aprendi que não importa quão perfeito alguém pareça nas fotos ou quão charmoso seja nas primeiras impressões. Algumas pessoas escondem uma faceta perigosa por trás de sorrisos cativantes, e descobrir isso da pior forma possível me ensinou a confiar mais nos meus instintos e menos em primeiras impressões. Na internet, a gente nunca sabe realmente quem está do outro lado da tela. Sempre achamos que estamos seguros, que conseguimos identificar pessoas perigosas, até o momento em que descobrimos que estávamos completamente enganados. Olhando para trás agora, percebo que fui incrivelmente ingênuo ao pensar que minha primeira aventura no mundo dos encontros online seria tranquila. Recém-solteiro aos 32 anos, depois de um término doloroso que me deixou em pedaços, decidi experimentar os aplicativos de namoro, mesmo com muito receio. A insistência da minha amiga Laura foi decisiva. Ela não parava de falar, com entusiasmo contagiante, sobre todas as conexões importantes e relacionamentos maravilhosos que tinha construído através de perfis bem montados e mensagens inteligentes. No fim das contas, ela me convenceu a criar um perfil. Eu era profundamente cético. A ideia de que um flerte virtual com desconhecidas pudesse se transformar em algo sério me parecia tão provável quanto ganhar na loteria. Mesmo assim, pensei que não tinha nada a perder. Depois de escolher algumas fotos dos meus melhores ângulos e listar interesses genéricos como fazer trilha, ler e assistir documentários sobre crimes reais, a ironia chegaria a ser cruel. Comecei o processo estranho de me apresentar para possíveis parceiras pelo chat. Passei por algumas conversas forçadas e sem conteúdo antes de me conectar com Mariana, uma mulher de 28 anos com um corte de cabelo ousado e um sorriso que parecia, ao mesmo tempo, charmoso e misterioso. Sentimos uma atração mútua desde o primeiro instante e nos conectamos profundamente graças ao nosso senso de humor negro e distorcido. Durante as 10 semanas seguintes, Mariana e eu desenvolvemos uma relação confortável e fluida, trocando memes sem noção, contando piadas que outras pessoas achariam de mau gosto e enviando mensagens com novidades do nosso dia a dia. Eu esperava, com empolgação quase infantil, chegar em casa do trabalho e abrir o aplicativo na esperança de encontrar algo novo e divertido da parte dela. Trocávamos uns 4 ou 5 recados por dia sobre coisas cotidianas, tipo o que íamos jantar, reclamações sobre colegas de trabalho chatos ou links de artigos sobre assassinos em série. Eu sentia que estava realmente começando a conhecê-la em um nível íntimo, apesar de ainda não termos nos visto pessoalmente. Quando finalmente nossos horários apertados coincidiram e tivemos uma noite livre, sugeri que fôssemos jantar em um restaurante chique no centro da cidade. Eu queria desesperadamente causar uma boa primeira impressão. Num gesto que hoje me parece incrivelmente cafona, decidi levar para Mariana um buquê de rosas vermelhas de talo longo para comemorar nosso período de conversas. Era um clichê, eu sei, mas estava me sentindo romântico e esperançoso com nosso relacionamento que estava começando. Cheguei 15 minutos antes da hora marcada, vestindo minha melhor camisa de botão e com umas gotas de uma colônia cara. Fiquei andando nervosamente de um lado para o outro, em frente à entrada do lugar, com a caixa retangular das rosas na mão. De repente, uma viatura da polícia se aproximou rapidamente, quebrando a tranquilidade da noite. Segundo os policiais me disseram depois, alguém tinha achado meu comportamento suspeito, andando de um lado para o outro, com um pacote comprido. Apesar das minhas tentativas de explicar que estava apenas esperando por um encontro, os policiais me mandaram deitar no chão.
Eles colocaram minhas mãos para trás das costas com força desnecessária. Um deles me revistou bruscamente, enquanto o outro pegava a caixa de flores e a abria com violência, espalhando meu presente atencioso e agora patético pelo cimento frio. Poucos minutos depois que os policiais liberaram a área, Mariana chegou para nosso encontro. Eu dei um sorriso envergonhado e mortificado para ela, ainda sentindo o constrangimento da situação. Ela levantou as sobrancelhas com uma expressão de espanto e talvez de diversão diante da cena que eu relatei. Depois que expliquei rapidamente o mal-entendido, Mariana e eu entramos no restaurante, ambos nos sentindo desconfortáveis. Tentei quebrar a tensão com algumas piadas sem graça sobre minha recepção especial enquanto pedíamos vinho e aperitivos. Mariana parecia insegura sobre como reagir. O sorriso dela era uma máscara indecifrável, mas ela finalmente começou a relaxar depois que mudamos de assunto e a conversa voltou ao rumo familiar. Justo quando eu pensava que a noite estava voltando ao normal e ainda podia ser salva, as coisas tomaram um rumo estranho quando decidimos ir ver um filme em um cinema ali perto. Após 20 minutos de filme, Mariana começou a sussurrar comentários sarcásticos e ácidos sobre o enredo e os atores, incomodando visivelmente os outros espectadores. Os comentários dela ficavam cada vez mais altos e irritantes, mesmo eu tentando dar uns toques discretos para ela se calar e com os olhares de ódio que as pessoas próximas nos lançavam. Ela continuou alheia a tudo, chegando a gritar: "Que coisa mais idiota!" em um dos momentos de clímax do filme, irritando todo o público ao nosso redor. Finalmente, insisti para que fôssemos embora antes que a situação piorasse e fôssemos expulsos. Querendo, em um último ato de otimismo idiota, dar a Mariana outra chance, aceitei que ela me levasse para casa. Foi então que a noite passou de desconfortável para genuinamente alarmante. Enquanto nos afastávamos do cinema, Mariana me disse de forma estranha: "Olha, se você quiser dar uma olhada no porta-luvas, tem umas coisas interessantes ali." Quando ela falou isso, havia algo diferente na voz dela, meio nervosa. Chocado e com o coração disparando, abri com as mãos trêmulas e encontrei não uma, mas 6 armas amontoadas descuidadamente. Mariana não reagiu ao meu estado de choque, apenas disse com uma calma assustadora: "Ah, cuidado com a de baixo, tá carregada." Com as mãos tremendo incontrolavelmente, fechei o porta-luvas e disse a Mariana, com uma voz que mal reconheci como minha, que me deixasse sair do carro imediatamente. Saí do veículo o mais rápido que pude e, num rasgo de lucidez, anotei a placa do carro dela no meu celular, caso precisasse denunciá-la mais tarde. Ainda abalado pela sequência de eventos traumática e surreal, fui direto para a delegacia mais próxima. Para completar a ironia, o policial que estava na recepção era um dos agentes que tinha me revistado na frente do restaurante algumas horas antes. Ele riu ao me ver de novo tão cedo, brincando sobre como o meu encontro tinha sido difícil. Com a voz trêmula, contei a ele sobre as armas e pedi que investigasse Mariana. Ele disse que ia verificar no sistema e me pediu para aguardar. Algumas horas depois, ele voltou com informações que gelaram meu sangue. Acontece que ela era procurada em 3 estados diferentes por ter assassinado vários ex-namorados, sempre alegando em sua defesa que eles atacaram ela primeiro. A investigação revelou um padrão de comportamento que me deixou apavorado. Fiquei horrorizado ao perceber o quão perto estive de me tornar mais uma de suas vítimas. Apaguei imediatamente meu perfil no aplicativo e decidi ficar longe de encontros online para sempre, depois que minha primeira tentativa deu tão errado. Quando Laura me perguntou no dia seguinte, com os olhos brilhando de empolgação, como tinha sido meu encontro, eu só consegui balançar a cabeça em silêncio, sem conseguir encontrar palavras para resumir o desastre aterrorizante pelo qual passei. Hoje, sempre que penso naquela noite, sinto um arrepio na espinha. Não foi apenas um encontro que deu errado.
Foi uma experiência que mudou para sempre minha forma de ver o mundo online. Algumas cicatrizes nunca saram completamente, e esta é uma delas. Você já teve aquela sensação de que finalmente achou alguém especial em um app de relacionamento? Bem, descobri do jeito mais traumático possível que às vezes o que parece ser a pessoa ideal pode se transformar no pior pesadelo da sua vida. Tudo começou numa terça-feira à noite de tédio. Decidi baixar o Tinder de novo, só para ver se aparecia algum cara interessante na minha área. Depois de uma semana arrastando perfis sem muita empolgação, dei match com Eduardo. E nossa, o perfil dele me chamou a atenção na hora. Era como encontrar uma agulha no palheiro. Ele era um absurdo de atraente nas fotos. Tinha uns olhos verdes que pareciam que viam sua alma e um maxilar tão marcado que parecia esculpido. Para melhorar, a bio dele era bem escrita, sem erros de português, e passava uma vibe de cara doce, tranquilo e que realmente queria um relacionamento sério, não só um lance de uma noite. Começamos a conversar e, para minha surpresa, a conexão foi instantânea. O papo fluía de um jeito impressionante. Ele era divertido, inteligente e me elogiava de um jeito que, mesmo eu sendo cética, me deixava envergonhada. Não tinha como negar, eu estava gostando muito dele. Depois de alguns dias de conversa intensa, Eduardo me chamou para sair. Ele sugeriu uma cervejaria pequena e aconchegante no centro que dizia ter uma comida fantástica. Eu aceitei na hora, quase gritando de animação. O lugar parecia perfeito e eu mal podia esperar para conhecer pessoalmente o cara que parecia tão incrível no mundo virtual. Marcamos para o sábado e, conforme o dia chegava, eu me sentia otimista de um jeito que não sentia há muito tempo com encontros de aplicativo. No sábado à tarde, demorei uma eternidade para me arrumar. Queria que minha roupa, cabelo e maquiagem estivessem impecáveis. Eu não admitia nem para mim mesma, mas no fundo eu tinha uma esperança enorme de que Eduardo pudesse ser mais do que só um primeiro encontro. Chegou o grande dia. Eduardo foi super pontual para me buscar, o que já contou muitos pontos. Quando abri a porta, perdi o fôlego. Ele era muito, mas muito mais gato pessoalmente do que nas fotos, se é que isso era possível. Parecia um modelo de revista. Lá estavam os olhos verdes penetrantes que me deixavam com as pernas bambas, um cabelo loiro escuro, sedoso e um sorriso que iluminava tudo. A atração foi imediata. Nos abraçamos e a conversa engatou fácil, como se estivéssemos continuando o papo do aplicativo. Durante os 30 minutos de carro até o centro, ele foi charmoso, relaxado e parecia genuinamente interessado em tudo que eu falava. Por dentro, eu estava em festa. Eduardo era tudo aquilo. Lindo, sexy e com um papo ótimo. Eu realmente achei que, pela primeira vez, tinha ganhado na loteria dos encontros. 20 minutos depois, quase chegando, ele comentou como quem não quer nada, que uns amigos estavam fazendo um churrasco ali perto e perguntou se eu me importava de dar uma passada rápida lá antes de irmos para o nosso jantar. Eu travei por um segundo. Conhecer um monte de gente estranha no primeiro encontro parecia intenso demais. Mas Eduardo estava tão animado para me apresentar aos amigos que eu não quis ser chata e acabar com o clima. Acabei concordando, pensando que a gente ficaria só uns 20 minutinhos e pronto. Chegamos numa casa gigantesca e linda, e o tal churrasco já estava bombando, com gente lotada de gente. Tinha gente no jardim, na varanda, nas janelas. Minha ansiedade social atacou com força. Eduardo, todo orgulhoso, começou a me apresentar como o encontro dele para absolutamente todo mundo que via pela frente, enquanto abríamos caminho até o quintal. E foi lá no quintal que o chão se abriu. Dei de cara com a mãe dele, o pai, os tios e, para meu desespero total, a avó. Aquele não era um simples churrasco de amigos. Era a festa de noivado da irmã de Eduardo. Um detalhezinho que ele esqueceu de mencionar.
Eu abri um sorriso forçado e tentei com todas as minhas forças manter uma conversa que fizesse algum sentido com a família dele, que já me bombardeava com perguntas sobre minhas intenções com o querido Eduardo. Enquanto isso, onde ele estava? Ali do outro lado, tomando doses com os amigos, sem nem notar o meu sofrimento. Eu nunca me senti tão desconfortável e deslocada na vida. Uma hora se passou, depois outra. Eu estava louca para ir embora, mas Eduardo não demonstrava a menor pressa. Só dizia, daqui a pouco a gente vai. Finalmente, já de noite, ele juntou a galera bêbada e anunciou bem alto que a festa ia continuar num bar ali perto. Naquele ponto, eu já tinha abandonado qualquer esperança de ter um jantar a sós. Apenas me preparei para mais vexames com a turma barulhenta dele. No bar, o caos só piorou. O álcool rolava solto. A avó de Eduardo, uma senhora de 80 anos, depois de vários coquetéis, simplesmente subiu no balcão e começou a dançar loucamente ao som de uma banda de rock, com a galera toda gritando e incentivando. Eu fiquei olhando aquela cena, entre o horror e o fascínio, com a certeza de que nunca mais esqueceria aquilo. Já passava da meia-noite. Eu estava exausta e irritada, pronta para acabar com o pior encontro da minha história. Eduardo, a essa altura, estava caindo de bêbado. Na hora em que eu tentava disfarçadamente pedir um Uber, ele me agarrou pelo braço e, com a voz toda enrolada, disse que achava que me amava e nunca tinha sentido nada igual. Alerta de spoiler. Era mentira. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele vomitou em cima dos meus sapatos novos e desmaiou ali mesmo no balcão, roncando. Eu fiquei paralisada, sentindo nojo, raiva e uma vontade imensa de chorar. E como se não bastasse, a ex-namorada maluca dele surgiu do nada e começou a berrar, me chamando de destruidora de lares. "Garota, eu conheci ele hoje." Eu gritei de volta, mas ela não queria saber. Em um ato de desespero, liguei para um outro cara com quem eu saía de vez em quando e implorei para ele dirigir por 1 hora até o bar para me salvar daquele inferno. Ele não amou receber uma ligação de pânico à 1h30 da manhã, mas graças a Deus ele foi e me tirou de lá, me levando para longe da avó roqueira, do príncipe desmaiado e da ex-possessa. Aquela noite foi um show de horrores, uma mistura de vergonha alheia com um trauma que me ligou para sempre a um bando de gente que eu nunca mais queria ver. Assim que pude, apaguei Eduardo de todos os meus contatos e redes sociais, chocada com o nível de loucura que eu tinha encontrado. É inacreditável pensar que algo que começou tão promissor virou um mergulho de cabeça na confusão total da família e amigos de um cara que eu mal conhecia. Foi o meu pior pesadelo se tornando real e me ensinou uma lição. Sempre confie na sua intuição. Se um cara no primeiro encontro já parece ansioso demais para te apresentar para todo mundo, encare isso como um grande sinal vermelho. Eu devia ter confiado naquele incômodo inicial sobre o churrasco, mas me deixei levar pelo quanto Eduardo era bonito e charmoso. Desde então, minha regra é clara. Se algo não me sente bem, eu confio no meu instinto, não importa o quanto a pessoa seja atraente. O que mais me marca nessa história é como a gente pode se meter em situações completamente malucas quando menos espera. Por trás de fotos lindas e conversas incríveis, pode existir uma realidade que você jamais imaginaria. Hoje eu rio dessa loucura toda, mas confesso que ainda sinto um arrepio quando lembro da avó dançando no balcão e do Eduardo desmaiado nos meus sapatos. Você já teve a experiência de idealizar completamente uma pessoa só pelas fotos que vê na internet? Eu descobri do jeito mais constrangedor possível que essa fantasia pode virar um pesadelo real. Até hoje, eu sinto arrepios e um suor frio escorrendo pelas minhas costas, só de pensar naquela primeira experiência insuportavelmente constrangedora que eu vivi no ano passado.
Foi uma daquelas memórias que ficam marcadas a ferro e fogo na sua mente para sempre. Um exemplo perfeito e doloroso de como não se deve causar uma primeira impressão. Naquela época, eu estava presa em uma rotina sentimental profunda, agindo de forma mecânica no piloto automático, sem nenhuma paixão ou esperança. Minha vida amorosa parecia seguir sempre o mesmo roteiro robótico e sem alma. Abrir os aplicativos de relacionamento, passando uma foto atrás da outra num transe e conversar de forma superficial com pessoas aleatórias por quem, na verdade, eu não sentia o menor interesse. Isso tinha se tornado apenas mais uma parte da minha rotina diária antes de dormir, como escovar os dentes, sem nenhuma intenção real. Mas numa dessas noites, depois de horas passando fotos sem rumo, recebi a notificação de um cara chamado Ronaldo. À primeira vista, ele parecia promissor. As fotos de perfil dele mostravam todas as coisas superficiais que, para minha vergonha, eu costumo procurar numa primeira triagem. Um físico musculoso e bem cuidado, resultado de suas idas regulares à academia. Um corte de cabelo impecável e moderno, roupas de marca que gritavam tenho bom gosto, e a profissão dele, engenheiro de software, sugeria inteligência e estabilidade financeira. Depois de alguns dias trocando mensagens genéricas e previsíveis sobre trabalho e hobbies, eu concordei em encontrar Ronaldo para jantar num restaurante italiano no centro da cidade. Eu cheguei primeiro, como sempre, e avisei a garçonete que estava esperando por alguém. Ela me levou a uma mesa pequena e aconchegante para dois, perto da janela da frente. Enquanto esperava, eu me sentei e observei o ambiente acolhedor e convidativo do lugar. Paredes de tijolos aparentes, decoradas com quadros elegantes em preto e branco. Barris de vinho reaproveitados como mesas altas e velas piscando suavemente em todas as superfícies. Parecia o lugar ideal para um primeiro encontro romântico e promissor. Exatamente nesse momento, eu vi um cara que batia com a descrição do Ronaldo entrar no restaurante e olhar ao redor, meio incerto. Ele era idêntico às fotos do perfil. Porte atlético, cabelo castanho curto e arrumado, e uma mandíbula quadrada que lhe dava um ar masculino. Eu me levantei e acenei, sentindo um nó de nervosismo se formar no meu estômago. Depois de umas apresentações um pouco forçadas e um abraço esquisito que durou uma fração de segundo a mais do que deveria, nós nos sentamos, um de frente para o outro. Eu sorri, tentando parecer relaxada e amigável, e perguntei como tinha sido a semana dele, um jeito inocente e padrão de quebrar o gelo. A resposta dele foi um simples dar de ombros e um seco bem. Esperei um momento. Um silêncio que pareceu uma eternidade, esperando que ele, por educação básica, devolvesse a pergunta sobre a minha semana. Mas em vez disso, ele simplesmente ficou ali, sentado, encarando o cardápio com uma expressão completamente impassível, com a concentração de quem estuda um documento complexo. Primeiro, sinal vermelho. A conversa tinha morrido, antes mesmo de começar. O garçom se aproximou para anotar nossos pedidos, nos salvando momentaneamente de outro silêncio constrangedor. Nós dois pedimos uma taça de vinho, na esperança de que a bebida ajudasse a aliviar a tensão palpável, que podia ser cortada com uma faca. Enquanto esperávamos o vinho chegar, eu quebrei a cabeça, procurando desesperadamente outro assunto que pudesse arrancar alguma palavra, qualquer palavra, daquela estátua humana. Eu vi no seu perfil que você gosta de malhar, eu disse com uma alegria forçada. Em qual academia você treina? Perguntei animada. Ele respondeu com uma única e decepcionante palavra, o nome de uma academia conhecida. Que legal! Ouvi falar que as aulas de lá são muito boas. Comecei a responder, tentando construir algo a partir daquela migalha de informação antes que ele me interrompesse. É ok, ele disse, sem rodeios, com o olhar perdido em algum ponto acima do meu ombro. Segundo sinal vermelho.
A esperança abandonava meu corpo a um ritmo alarmante. Eu dei um gole generoso no vinho assim que a taça foi servida, me perguntando se eu conseguiria passar o resto do encontro conversando apenas com o simpático garçom. Ronaldo era claramente um homem de pouquíssimas palavras, e nenhuma delas era remotamente interessante. Pedimos a comida, frango à parmegiana para mim e um filé para ele, e eu me preparei para que o silêncio mortal continuasse assim que nossos pratos chegassem. Ronaldo comeu sem tirar os olhos do prato uma única vez, atacando seu filé com uma concentração que em outras circunstâncias seria até admirável. Eu, enquanto isso, apenas empurrava a comida de um lado para o outro no meu prato, sem muito apetite, sentindo a noite se transformar em uma forma de tortura social. Entre uma garfada e outra, fiz mais algumas tentativas, cada vez mais patéticas, de iniciar uma conversa, perguntando sobre filmes ou seus planos para o fim de semana, mas nunca obtive mais do que uma resposta superficial de uma ou duas palavras. Naquele ponto, eu já tinha perdido toda a esperança de que ele mostrasse qualquer faísca de personalidade ou a menor cortesia social. Eu só queria terminar aquele encontro desconfortável o mais rápido possível e apagar o número de Ronaldo do meu celular imediatamente depois de sair pela porta. Quando o garçom se aproximou com a conta, senti uma onda de alívio. Ronaldo a pegou antes que eu pudesse sequer alcançar minha carteira. "Eu te convidei, eu pago", ele disse, enfaticamente. Foi a intervenção mais longa que ele fez a noite inteira, e ele a pronunciou com a seriedade de um juiz dando uma sentença. Saímos do restaurante como dois estranhos que tinham acabado de dividir uma viagem de elevador, sem trocar mais nenhuma palavra na calçada. Eu me virei na direção dele para me despedir formalmente, já que era óbvio que ele não tomaria a iniciativa. "Bom, foi um prazer te conhecer. Se cuida", eu disse educadamente, estendendo a mão para um aperto de mão de despedida. É sempre bom dar um aperto de mão num primeiro encontro que deu terrivelmente errado. Isso mantém a formalidade e cria uma barreira física. "Sim, claro", Ronaldo respondeu, me dando um aperto de mão rápido e sem qualquer emoção, como se estivesse tocando um objeto inanimado, antes de se virar e ir embora, sem mencionar um segundo encontro ou qualquer outro tipo de contato futuro. Não que eu tivesse a menor vontade de repetir a experiência, claro. Nós nos separamos e eu juro que ambos parecíamos igualmente aliviados por a tortura ter finalmente acabado. Meu caminho para casa, que normalmente leva apenas 15 minutos, pareceu extremamente longo depois daquela interação exaustiva. Assim que entrei pela porta, tirei os sapatos e vesti a roupa mais confortável que encontrei. Me joguei no sofá com meu celular e uma taça de vinho bem grande e repassei o encontro inteiro na minha mente, tentando analisar o que exatamente tinha dado tão terrivelmente errado. Na tela do celular, Ronaldo parecia um partido ideal e ficava muito bem nas fotos. Isso era inegável. Mas, pessoalmente, ele era um desastre social completo, um buraco negro de carisma. A falta total de química, de conversa ou de qualquer tipo de interação significativa era desconcertante e deprimente. A gente pensa que dois estranhos se conhecendo pela primeira vez teriam 1 milhão de assuntos para conversar. Trabalho, família, cultura pop, o tempo, qualquer coisa. Mas nós tivemos dificuldade para nos conectar até mesmo no nível mais superficial possível. Claramente, era uma combinação que deveria ter ficado apenas no mundo digital. Uma fantasia de pixels que nunca deveria ter tentado se materializar na vida real. Decidi dar um longo, muito longo tempo de encontros em aplicativos depois de sobreviver àquela experiência. Conhecer pessoas de forma natural no mundo real seria infinitamente melhor do que forçar conversas com caras aleatórios que parecem decentes online, mas que na vida real não têm absolutamente nenhuma personalidade. Pelo menos, a lembrança daquele constrangimento paralisante ficaria comigo toda vez que a ideia de voltar a passar fotos sem rumo passasse pela minha cabeça.
Olhando para trás, aquele fracasso de primeiro encontro foi uma lição valiosa sobre o perigo de julgar as pessoas apenas por qualidades superficiais ou por impressões digitais. Embora Ronaldo preenchesse todos os requisitos da minha lista superficial, atraente, atlético, com uma boa carreira, ele se revelou tão interessante quanto uma parede de tijolos na vida real. Talvez com o tempo, num futuro muito distante, eu consiga rir dessa noite tão esquisita. Mas, por agora, só de pensar nisso, me causa uma vergonha alheia tão intensa que me faz encolher. Essa experiência me ensinou que prefiro 1000 vezes ficar sozinha do que passar por uma tortura social dessas novamente. Pelo menos agora, tenho uma história hilária para contar às minhas amigas sobre como não escolher um parceiro. Você já parou para pensar que por trás daquele perfil perfeito no aplicativo pode ter outra coisa? Eu aprendi da pior forma que um match promissor pode se tornar o seu pior pesadelo. O dia tinha começado de um jeito normal, quase chato, como qualquer outro sábado de manhã. Eu acordei tarde, tomei um café bem forte e segui com a minha rotina de sempre de fim de semana, que consistia basicamente em resolver umas coisas na rua e limpar a casa. Finalmente, me joguei no sofá para começar aquele meu ritual de procurar algum encontro no aplicativo de namoro da vez, deslizando para a esquerda, para a direita, conversando com alguns perfis que pareciam promissores. Tudo fazia parte daquela rotina viciante e um tanto deprimente em que eu tinha entrado ultimamente. Meus últimos encontros no último mês tinham sido bem medíocres. Foi um desfile de decepções, cheio de conversas forçadas e pausas constrangedoras que pareciam durar uma eternidade. Mas, apesar de tudo, eu me sentia estranhamente otimista com esse novo match. Um homem chamado Marcelo. A gente tinha se conectado incrivelmente bem no aplicativo, descobrindo uma quantidade surpreendente de interesses em comum e um senso de humor parecido, meio sombrio e sarcástico. Então, quando Marcelo sugeriu que a gente se encontrasse naquela mesma noite, num barzinho que ele conhecia, um lugar meio escondido, com um ar misterioso, eu aceitei na hora, sentindo uma pontada de empolgação que fazia tempo que eu não sentia. Eu estava animada com a possibilidade de finalmente conhecer alguém com quem eu realmente me conectasse, alguém que quebrasse a monotonia das minhas decepções recentes. Depois de ficar obcecada por tempo demais com as possíveis roupas, provando quase todo o meu guarda-roupa, eu me decidi por uma blusa de seda e uma calça jeans preta justa, para criar o visual perfeito para um encontro à noite. Elegante, mas casual. Arrumei meu cabelo e fiz a maquiagem com muito cuidado, garantindo que meus olhos verdes se destacassem com uma sombra esfumada, e borrifei generosamente o meu perfume favorito. Eu fiquei feliz com o resultado final. Estava bonita, natural e com um toque de mistério. O bar que Marcelo tinha escolhido era pequeno e elegante, com uma decoração de inspiração vitoriana que dava um ar íntimo e sofisticado. Consegui uma mesa mais profundo. Pedi um drink de gengibre apimentado para acalmar os nervos e fiquei procurando por ele, ansiosa, pelo salão. Pontualmente, na hora combinada, Marcelo entrou, com a mesma aparência atraente e o mesmo sorriso cativante das fotos dele. Nós nos abraçamos de um jeito meio sem graça, e nós dois rimos do nosso nervosismo inicial evidente, o que ajudou a quebrar o gelo. No começo, tudo estava indo incrivelmente bem. As bebidas eram fortes e saborosas, e a conversa fluía com uma facilidade impressionante sob a iluminação romântica e suave do lugar. Eu me senti completamente cativada pelo sorriso sincero de Marcelo e pelo jeito como ele ria das minhas piadas ruins. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu senti uma conexão de verdade, uma faísca de química palpável que eu achava que só existia em comédias românticas. Dividimos a conta do bar,
Saímos relutantes em deixar a noite acabar e até fizemos planos provisórios para um segundo encontro no fim de semana seguinte. Assim que ficamos parados na esquina da rua, esperando nossos respectivos transportes, tudo mudou num instante apavorante. Do nada, sem nenhum aviso, uma onda de tontura muito forte e repentina me atingiu e eu quase perdi o equilíbrio. A calçada parecia se inclinar e girar violentamente sob os meus pés, como o convés de um navio no meio de uma tempestade. Eu pisquei com força, tentando clarear minha visão, que de repente ficou embaçada. "Você está bem?" perguntou Marcelo, estendendo a mão para me segurar. Mas quando eu consegui focar no rosto dele, aquela preocupação amigável que eu esperava ver não estava lá. No lugar disso, Marcelo me olhava com uma intensidade perturbadora, predatória, com os olhos brilhando com uma intenção sombria que minha mente confusa não conseguia entender. Meu coração começou a bater com uma força descontrolada nos meus ouvidos, um tambor de puro pânico. Eu sabia, com uma certeza visceral, que algo estava terrivelmente errado, mesmo que meu cérebro confuso não conseguisse processar direito o que estava acontecendo. O pânico tomou conta de mim como uma maré gelada quando eu me dei conta da verdade horrível. Minha bebida devia estar adulterada. Eu me virei para correr, para fugir daquele olhar, mas só consegui dar alguns passos cambaleantes antes que minhas pernas me traíssem completamente. Elas dobraram sob o meu peso, e eu caí no chão com os membros pesados e inúteis, como se fossem feitos de chumbo. A última coisa que eu vi antes da escuridão tomar conta de tudo foi o rosto de Marcelo se inclinando sobre mim, sem nenhum traço da pessoa carismática com quem eu estava rindo poucos minutos antes. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo passou antes de eu recuperar a consciência por alguns segundos abençoados e confusos. Quando acordei, estava deitada em um chão de cimento frio e áspero. Por um momento, pensei que talvez tudo tivesse sido um pesadelo doentio e paranoico. Mas então eu senti o cheiro de umidade e mofo que tomava conta do ambiente e o frio cortante que entrava pela minha roupa. Foi aí que eu percebi que estava jogada num porão ou armazém abandonado. Meu coração batia forte no peito e eu respirava com suspiros de puro pânico. Isso não podia estar acontecendo. Tinha que ser um pesadelo. Eu repetia isso para mim mesma, de novo e de novo. Desesperadamente, tentei mover meus membros ainda dormentes para correr, para lutar, qualquer coisa para escapar daquele pesadelo real. Ouvi passos pesados e lentos se aproximando pelo corredor escuro. E então, Marcelo estava lá de novo, parado diante de mim. Ele agarrou meu queixo com brutalidade, me forçando a olhar em seus olhos, agora completamente estranhos e vazios de humanidade. Sua aparência impecável e atraente parecia se desfazer diante dos meus olhos, revelando alguém ou algo sombrio e monstruoso sob a fachada cuidadosamente construída. Todos os meus instintos primários gritavam que eu estava em perigo mortal, que eu tinha que escapar. E rápido. O instinto de sobrevivência disparou de uma forma primitiva e visceral que eu nunca tinha experimentado antes. Quando Marcelo se virou por um segundo, eu aproveitei a oportunidade. Levantei-me fraca, com as pernas tremendo, e saí correndo, tropeçando pelos corredores sombrios e escuros do local abandonado. Atrás de mim, eu ouvi um rugido desumano, um som que não pertencia a este mundo, que me impulsionou a correr mais rápido, apesar da droga que ainda circulava no meu sistema, nublando meus sentidos e atrapalhando meus movimentos. Perdi a noção do tempo que passei, tropeçando às cegas por aquele labirinto de salas escuras e fedorentas, procurando desesperadamente por uma saída do prédio abandonado, enquanto tentava me manter um passo à frente do predador que me perseguia sem descanso. Por algum milagre, virei uma esquina e vi a cena mais doce que eu já tinha contemplado. Uma porta entreaberta que dava para a noite estrelada. Eu me joguei por ela, sem coragem de olhar para trás,
esperando sentir as garras dele nas minhas costas a qualquer momento. Meus pulmões ardiam e minha cabeça girava enquanto eu corria pela rua deserta, sem saber para onde estava indo, apenas fugindo. A criatura que se passava pelo meu encontro esteve próxima durante toda a minha fuga frenética. Mas finalmente as luzes e os sons familiares do centro da cidade me cercaram como um abraço seguro. Eu tinha saído viva, embora soubesse, com uma certeza aterrorizante, que o trauma daquela noite me assombraria para sempre. Depois, na segurança do meu apartamento, passei dias questionando minha própria sanidade, me perguntando se tudo tinha sido um pesadelo paranoico causado pelas drogas. Mas minha inquietação persistente e os hematomas no meu corpo me diziam que tinha sido horrivelmente real. Eu escapei por um triz de virar a vítima do jogo de caça doentio e mortal de alguma entidade maligna. A polícia, claro, nunca encontrou nenhum vestígio do prédio abandonado. Para eles, era apenas a história confusa de uma garota que voltava para casa cambaleando de um bar. Mas eu sabia a verdade e jurei nunca mais usar aqueles aplicativos de namoro viciantes e perigosos. Agora eu compreendo que a solidão, por mais dolorosa que seja, é infinitamente melhor do que se tornar presa de predadores que se escondem atrás de perfis falsos e sorrisos estudados. Aprendi que existem monstros na internet, esperando o momento certo para atacar vítimas inocentes e confiantes demais. E posso garantir uma coisa: nunca mais deixarei que me transformem em caça. Você já parou para pensar que, por trás daquele perfil perfeito no aplicativo de namoro, pode se esconder um pesadelo? Eu aprendi da pior forma que uma simples deslizada para a direita pode te levar ao capítulo mais sinistro de uma história de terror. Quando eu deslizei para a direita no perfil do Luciano, no Tinder, pareceu uma decisão tão inofensiva, tão trivial na hora. A foto principal dele era de um cara bonito, com cara de ser mais ou menos da minha idade, sorrindo e posando com um cachorrão peludo que parecia a coisa mais fofa do mundo. A biografia dele, curta e direta, dizia que ele era estudante de direito na universidade local, o que passava um ar de inteligência e ambição. Quando a gente deu match e começou a conversar, ele pareceu simpático, educado, bem tranquilo no começo. Olhando para trás agora, com a clareza que o tempo e o medo trazem, eu percebo que deixei passar tantos, mas tantos sinais de alerta. O primeiro e maior de todos foi quando ele me convenceu a ir à casa dele logo no nosso primeiro encontro. Depois de apenas alguns dias trocando mensagens inocentes no aplicativo, Luciano sugeriu que a gente se encontrasse na casa dele, em vez de um lugar público como um café ou um bar. Em retrospectiva, isso já devia ter sido o sinal claro que eu precisava para parar de responder na hora e bloquear o perfil dele. Mas de um jeito bobo e com uma ingenuidade que hoje me dá vergonha, eu presumi que ele só estava tentando ser mais casual e discreto. Eu não considerei nem por um segundo a possibilidade de que ele tivesse alguma intenção sinistra. Então, quando o sábado à noite chegou, eu coloquei o endereço de Luciano no GPS do meu celular e fui para lá, com uma mistura de nervosismo e expectativa. O tamanho imponente da casa fez meu coração disparar assim que eu cheguei. Era uma mansão de 2 andares, enorme e isolada, bem diferente do que se espera da casa de um universitário com grana curta. Quando eu cheguei, vi Luciano parado na entrada, ao lado de um barco que parecia caríssimo e que estava estacionado em um reboque. Ele gesticulou freneticamente para eu me aproximar e me indicou para estacionar meu carrinho compacto no espaço minúsculo que sobrava entre o barco e a calçada. Eu manobrei o carro, toda desajeitada, naquele vão apertado, com o coração na boca, deixando só 1 centímetro de espaço de cada lado. Quando saí do carro, Luciano me explicou, com um sorriso despreocupado, que precisava de espaço para tirar o barco mais tarde.
Mas uma vozinha na minha cabeça se perguntou se ele não tinha feito aquilo de propósito, para me impedir de fugir rápido se as coisas ficassem estranhas. Meu nível de ansiedade subiu uns 10 pontos, passando de nervosismo de primeiro encontro para alerta máximo quando Luciano me recebeu na porta, vestindo apenas uma cueca boxer, sem camisa, sem calça, nem mesmo sapatos. Eu desviei o olhar na mesma hora, me sentindo incrivelmente desconfortável com a quantidade de pele que ele estava mostrando assim, sem nenhum aviso. Teria sido bom se ele tivesse me avisado sobre o seu jeito de se vestir casual, para eu poder me preparar mentalmente. Mas como eu não queria parecer grossa ou careta, entrei na casa mesmo assim, com um sorriso forçado no rosto. A primeira coisa que me chamou a atenção foi como o interior da mansão parecia incrivelmente vazio e estéril. Os únicos móveis na sala de estar gigantesca eram 2 poltronas velhas e com uma aparência triste, jogadas de qualquer jeito no chão de madeira. Não tinha quadros nem fotos nas paredes brancas e impessoais, nem bagunça, nem objetos pessoais em lugar nenhum. Para uma casa daquele tamanho, a falta de móveis e de qualquer sinal de vida dava um ar vazio e sinistro. Parecia um cenário de filme de terror. Eu não conseguia imaginar alguém vivendo daquele jeito por muito tempo. Luciano se jogou em uma das poltronas velhas e fez um gesto para eu me juntar a ele. Enquanto eu tentava ativamente não encarar a falta de roupa dele, me sentei desajeitadamente na beirada da outra poltrona, mantendo a maior distância possível. No início, a gente teve uma conversa boba e superficial sobre trabalho, faculdade e hobbies. Mas logo as perguntas de Luciano tomaram um rumo muito mais pessoal e investigativo. E ele começou a analisar a minha personalidade de um jeito tão preciso que me deu arrepios. Ele apontou, na cara dura, a minha falta de confiança e insinuou traumas de infância que eu nunca tinha compartilhado com ninguém e comentou sobre a minha tendência de colocar as necessidades dos outros acima das minhas. Era como se aquele completo desconhecido pudesse, de alguma forma, ler as minhas inseguranças e fraquezas mais profundas e secretas. Quanto mais a gente conversava, mais invasivas e estranhas as perguntas dele ficavam. Ele me interrogou sobre detalhes íntimos da minha família e da minha vida pessoal, que não tinham nada a ver com a conversa. Ele queria saber meu endereço exato, os nomes das pessoas com quem eu dividia o apartamento, meu horário de aulas na faculdade e, em um certo momento, chegou a me perguntar meu tipo sanguíneo. Por curiosidade e por algum motivo que não consigo entender, eu continuei tentando desviar a conversa para assuntos mais leves e normais, rindo das piadas dele para amenizar o clima. Mas ele insistiu no mesmo interrogatório implacável e desconfortável, sem perceber nenhuma das minhas indiretas. Depois de quase 1 hora de um desconforto e pânico crescentes, eu me dei conta de que o cachorro fofo e peludo de Luciano, o principal motivo pelo qual eu tinha aceitado ir lá, continuava sem aparecer. As fotos do cachorro foram, sinceramente, a única razão pela qual eu deslizei para a direita. Ele era adoravelmente peludo e parecia a criatura mais inofensiva e amável que se pode imaginar. Esperando que a presença do cachorrinho pudesse quebrar aquela tensão insuportável e, de quebra, me dar uma desculpa para ir embora logo, eu perguntei a Luciano se podia conhecer o cachorro dele. Mas, em vez de chamar o cachorro ou explicar onde ele estava, Luciano apenas me deu um sorriso perturbador e vazio e continuou me bombardeando com perguntas indesejadas e pessoais. Naquele momento, eu estava completamente confusa e desesperada para sair dali. A forma como ele evitou falar do cachorro, junto com sua intromissão obsessiva nos detalhes mais privados da minha vida, me convenceram de que ele tinha algum motivo sinistro para me atrair até ali, sozinha e indefesa. Pensamentos sobre roubo de identidade e tráfico de órgãos, por mais irracionais que possam parecer agora, passaram a toda velocidade pela minha mente apavorada.
Quando eu disse a Luciano que provavelmente já deveria ir embora, inventando uma desculpa sobre um jantar de família, ele começou a protestar em voz alta, insistindo para que eu ficasse mais tempo. Ele não parava de olhar para o celular, nervoso, e me implorar para ficar só mais 5 minutinhos, de novo e de novo. Isso só aumentou minha urgência de escapar daquela casa e da sua presença estranha. Finalmente, depois de muito custo para convencê-lo sobre meu toque de recolher falso e rigoroso, eu consegui tirar meu carro daquela vaga impossivelmente apertada e saí em alta velocidade, com o coração batendo a 1000 por hora. Meu alívio, no entanto, durou pouco. No dia seguinte, Luciano me deixou uma mensagem de voz longa e confusa, perguntando se eu queria ir com ele de moto para umas montanhas remotas, um lugar onde, segundo as palavras dele, não tem sinal de celular e a gente pode ficar completamente isolado de todo o mundo. A sugestão me apavorou de verdade. Quem sabe o que aquele desconhecido desequilibrado tinha em mente para nós dois lá no meio do nada, sem nenhuma chance de pedir ajuda. Nem preciso dizer que não retornei a ligação e bloqueei o número dele imediatamente. Mas o que mais me assombra e gela meu sangue é o que eu vi um mês depois, quando a curiosidade mórbida me levou a passar de carro na frente da casa de Luciano de novo. Eu quase bati o carro de susto quando vi 5 viaturas da polícia paradas na frente, com as luzes de emergência piscando de um jeito sinistro na escuridão da noite. Desta vez, a entrada da garagem estava vazia. Nem sinal de Luciano ou do seu barco caro. Durante meses, a casa ficou vazia com uma placa de vende-se no jardim. Não havia nenhum vestígio dele ou de qualquer outra atividade. Pensei em ligar para a polícia para ver se podiam me dizer algo, para saciar minha curiosidade e acalmar meus nervos. Mas no fim, minha inquietação e meu medo me impediram. Até hoje, eu ainda me pergunto o que exatamente aconteceu para que fosse necessária uma mobilização tão grande da polícia e quais eram, no fim das contas, as verdadeiras intenções de Luciano comigo. Em retrospectiva, fico chocada e com vergonha da minha própria ingenuidade e das minhas péssimas e imprudentes decisões. Sou mais do que grata por ter conseguido escapar ilesa daquela noite de pesadelo. Luciano era claramente instável e, sem dúvida, estava tramando algo sinistro por trás da sua fachada de bom moço e estudante de direito. Espero que minha experiência sirva de alerta para todas vocês que conhecem pessoas pela internet. Sempre confiem no instinto de vocês. Jamais ignorem os sinais de alerta, por menores que pareçam na hora, e nunca aceitem ir para a casa de alguém que acabaram de conhecer online. Minha história é um lembrete de que aquele deslize para a direita pode abrir a porta para o pior pesadelo da sua vida, em vez de para o romance dos sonhos. Se eu não tivesse seguido meu instinto naquela noite, talvez não estivesse aqui hoje para contar essa história. Meninas, por favor, se cuidem e aprendam com o meu erro.